E aí, pessoal, tudo beleza? Como andam as coisas? Muito estudo de química por aí? Bom, maravilha. Estamos resolvendo a prova da segunda fase da Unicamp, que aconteceu agora em 2022. Bom, muito interessante essa prova. Abordava bastante assunto de química verde, inclusive a questão 21, que a gente vai resolver agora, ela fala exatamente dos 3 R's, aqueles R's famosos lá, reciclar, reduzir, reutilizar. Vamos ver a questão. Bom, então a questão número 21, ela apresentava um cartoon logo de cara. Analise os cartoons a seguir antes de responder as questões em A e B. Então vamos lá. Cartoon A mostrava uma imagem que tinha lá um avião passando no ar, né, com um escrito assim, novo celular. E aí tinham duas pessoas ali sobre lixo eletrônico. Estava escrito assim, não vai demorar para esse celular chegar aqui. Então, ou seja, mostrando que existe um consumismo imediato das pessoas e daqui a pouco um novo consumismo, exatamente o extrativismo ocorrendo e o descarte de materiais eletrônicos que geram lixo eletrônico. Ok. Cartoon B. A gente tem lá uma pessoa que está no córrego Laranja Rei e ela está pescando, né? Está pescando num lugar, todo um ambiente não próprio para pescaria, né? Que tem bastante contaminantes, tem sabão, tem veneninho ali por perto. E o cara achou um vaso sanitário completo, inteiro, né? Ou seja, muito interessante isso aí. Talvez esse vaso sanitário deve ser para ser reutilizado. E no cartoon C, a gente tem uma ampulheta, em vez de areia, a gente tem um meio ambiente em cima, e embaixo a gente tem lá material descartado, ou seja, uma alavanca, né? Algo vai ser feito e o meio ambiente vai ser degradado para material descartado. Bom, vamos ao enunciado. Enunciado A. Para os cartoons A e B, indique separadamente uma ação, um verbo, que pode ser realizada para superar os desafios impostos pelo cartoon C. Cartoon C, o que a gente pode fazer para que no meio ambiente não seja questão de tempo para ele virar um material completamente descartado, né? Então é isso que ele quer saber. As ações enumeradas não podem corresponder à proposta apresentada no item B a seguir. Então tem que saber que proposta é essa no item B. O processo de obtenção dos metais provenientes de resíduos eletrônicos consiste em mineração urbana. É um termo novo, mineração urbana. O pessoal está se usando muito, exatamente para recuperação de materiais, tal. Que se baseia no conceito de economia circular. O fluxograma no campo de resposta apresenta uma forma de recuperação dos metais. Essa recuperação seria a reciclagem dos metais. Opa! Então, dos 3 R's que a gente pode pensar, a gente tem a reciclagem, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Reciclagem, no caso dos metais, que vai ser colocado aí no item A. A gente tem a redução e reaproveitamento, né? A gente vai fazer, são os 3 R's que a gente pode, né? Reduzir, né? Reciclar e reaproveitar. Bom, então se no item A não posso usar reciclagem, né? Porque vai ser abordado no item B, qual outro verbo que a gente poderia usar? Poderia ser a redução, porque exatamente o que está sendo mostrado aí, que é a questão do cartoon aí está sendo mostrado, é que exatamente quando logo se lança um novo celular, um novo equipamento eletrônico, as pessoas ficam encantadas pelos objetos de marketing, questão do capitalismo e tal, que é muito complexo mudar esse tipo de pensamento. As pessoas são impulsionadas a comprar o novo e o aparelho antigo, então ele vai ser descartado. Então, a questão é como que a gente poderia reduzir esse processo. Então, a redução desse processo envolve várias etapas, pode até ser inclusive complexo esse processo, mas seria a redução, ou seja, aproveitar ao máximo o objeto desde que ele esteja funcionando, né? E para evitar exatamente a geração desse lixo eletrônico. No cartoon B, no caso, o pescador ali, ele pescou um vaso sanitário por inteiro. Então, se ele pescou um vaso sanitário por inteiro, talvez ele esteja não mais bonito, precise um upgrade ali no negócio dele, precise pintar, alguma coisa do tipo, ou até mesmo fazer outra coisa com esse objeto. Então, fazer outra coisa ou o reutilizar de novo seria um reaproveitamento do material, né? Então, essa reutilização, esse reaproveitamento, seria um dos itens, é um verbo que a gente poderia estar utilizando. Então, no caso, já que ele achou uma peça por inteira, né? Por fazer alguma coisa inicial ali para que a gente pudesse reaproveitar. Então, esses seriam os 2 verbos que a gente poderia estar escolhendo, respondendo exatamente a questão A, né? Então, reduzir, no cartoon A,
e seria reaproveitar, né, no caso, o item B. Desculpa, o cartoon B. No item B, ele fala num processo de obtenção de metais, né? Então, no caso, seria reciclagem dos resíduos eletrônicos consiste a mineração urbana, que se baseia no conceito de economia circular. O fluxograma no campo de resposta apresenta uma forma de recuperação dos metais do lixo eletrônico. Complete o fluxograma utilizando código para o processo, números e espécie em letras apresentado no quadro ao lado do fluxograma do campo de resposta, de modo a tornar correto o processo representado pelo fluxograma. Cada processo ou espécie pode ser representado por um ou mais códigos que podem ser repetidos em campos diferentes. Então, vamos ver isso aí. Então, temos aqui um resíduo eletrônico, ele colocou uma placa eletrônica e ele colocou um fluxograma, que a primeira ação que ele tem é o item 2. O item 2 seria a moagem. Então, ele pegaria essa placa, não importa o equipamento eletrônico que tem ali, capacitor, resistor, não importa, seria a moagem, iria fazer, então, picadinhos desse material. E depois o 5 seria a decantação. A decantação consiste em separar materiais por diferenças de gravidade, densidade do material. Então, no caso, colocaria um líquido, por exemplo, a água, e separaria materiais que seriam mais densos dos menos densos. Em geral, os mais densos são os metais e os menos densos são os ametais. Então, os ametais e os não metais seria representado pela letra E, aqui no nosso gráfico, nossa tabelinha, e os metais eu tenho representação de metal por M, né? A gente coloca S ou M polinha, né? Que seria o estado sólido, metal, né? No nosso caso aqui seria o M com S. Então, no caso, seria o C. Só que ele tem aqui um metal 1 e tem um metal 2. Então, como a gente tem mais de um metal, a gente vai representar os dois. Seria o C e o F. Então, aqui seriam os metais. De processo 1 seria dissolução. Em geral, o pessoal usa ácidos oxidantes, tipo ácido nítrico, ácido clorídrico misturado com ácido nítrico e assim por diante, que seria a formação da água régia, coisa do tipo, que dissolveria então os metais. Uma vez dissolvidos os metais, eu vou ter então os metais no formato de cátions. Então, eu vou ter MX. Eu não sei quanto que a carga pode ser metal com carga mais 1, mais 2, mais 3, depende de quem é o metal que eu tenho. Então, no caso aqui, seria então o A, a formação, que seria o cátion correspondente ao C1, né, ao C, o A, e em relação ao F seria o D. Então, eu ficaria com os dois cátions aqui. Ok, A e D seriam os cátions representados dos metais. Então, aqui seriam os metais, né? Aqui os ametais. Aqui eu tenho os cátions. E aí ele tem um procedimento que ele vai fazer e vai ter a obtenção do D. Quem que é o D? O D seria um metal, um cátion. Então, ele vai ter um cátion 2 e alguma coisa vai formar aqui. Em geral, quando se faz esse processo, seria uma precipitação. O que seria uma precipitação? Eu posso colocar, por exemplo, uma base, é conhecido que meio básico, precipita todos os metais com exceção do grupo 1 e grupo 2. Então, meio básico, ele precipita, deixa sólido, né? Insolúvel, quase todos os metais, com exceção, o grupo 1 e grupo 2. Por isso que a estação de tratamento de água utiliza meio básico no seu sistema de tratamento, porque todos os metais, cobre, ferro, cobalto, zinco, ouro, qualquer metal no meio básico precipita. Então, um dos jeitos, né, de separar esses metais seria a precipitação. Então, a precipitação vai deixar então esses materiais no estado sólido. Então, no caso aqui, como colocar uma base, né, deixar um meio básico, é uma possibilidade. Outra possibilidade seria sulfeto. Como a gente não tem na tabelinha o sulfeto, eu já vi que tem um OH, eu pensei que seria uma precipitação com meio básico. E aí vou ter, então, por exemplo, se aqui o D é o M2, então isso aqui vai ser a base do M1. Então aqui vai ser a resposta B. Isso aqui vai ser um hidróxido de alguma coisa, né? Então eu vou escrever aqui é o 1 para saber que é o metal 1. E o D aqui continua, então, o M2 aquoso. Então ele está aquoso porque ele não precipitou. Ok? Né? Opa, não tem essa carga 2 ali em cima, tá? Vou colocar só um MX aqui. Né? Bom, então temos o M2 aqui. Ok, daí o M2 vai para a obtenção do M só. Bom, se é a obtenção do M só, quer dizer que um metal, que era cátion,
e ele obteve um metal no estado de oxidação zero, ou seja, ele recebeu elétron. Para ele receber elétron, teria que ser uma eletrondeposição, então seria a resposta, o item 3 aqui, a eletrodeposição, ou seja, eu vou dar uma descarga elétrica e esse material então vai receber os elétrons. Bom, é lógico que estudando isso aí com jeitinho, é possível separar cada um dos metais, né? Então ter, por exemplo, separação de cobre, do ouro, do ferro, do estanho, do zinco, separadamente. Aí é todo um processo industrial e um processo bem a fundo, mas a princípio seria um processo que a gente conseguiria a obtenção dos metais, separando os ametais, e é um dos jeitos de recuperar um primeiro processo para a recuperação dos metais. Interessante essa questão, que ele mostra um jeito de entender separação de mistura envolvendo os outros conceitos, né, de solubilidade de compostos e assim por diante. Novamente, uma questão muito inteligente, muito trabalhosa, envolvia bastante conceito, pouco cálculo, né? Não fiz cálculo nenhum aqui, só usei conceitos para resolver essa questão. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Se tem gostado, tem uma opinião, quer falar sobre, pode deixar isso no comentário, que posteriormente eu respondo. Abraços e até mais. Tchau, tchau.